Irmãos, o tema da mensagem hoje é a verdadeira fé. A verdadeira fé. Porque às vezes nós falamos que nós temos fé, mas quando a coisa aperta um pouquinho, aí você pergunta: Senhor, o que eu vou fazer? Mas cadê a sua fé? Cadê a nossa fé? Então, a verdadeira fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Glória a Deus. Que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Amada igreja, pode se assentar. Irmãos, então nós estamos vendo, porque todo que é nascido de Deus, todas as pessoas, todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque nossa fé está alicerçada onde? Na palavra de Deus. Está alicerçada onde? No Senhor Jesus Cristo. Por isso que a vitória é garantida, por isso que a vitória é certa, por isso que a gente já pode cantar o hino da vitória, que a vitória é garantida através da nossa fé. Então, irmãos, nós precisamos entender que as coisas estão saindo do controle da humanidade, dos governantes. Você vê que eles falam uma coisa do clima, não acontece do jeito que eles falam. Você vê aí como é que estão as coisas, inversão de valores. Nós estamos vendo aí cada vez mais a peneirada acontecendo em várias ou em todas as igrejas do mundo. A não ser aquela igreja que prega, a gente chama igreja da porta larga, que prega aquilo que a pessoa quer ouvir. Não é o que ela precisa ouvir, é aquilo que ela quer ouvir, aquilo que agrada a ela. E nem sempre a palavra de Deus agrada a gente. Porque Deus, aonde a gente precisa consertar, Ele toca lá, e aquilo te machuca. Puxa vida, essa palavra aí, eu estou todo errado, eu estou fazendo o contrário do que está escrito na palavra de Deus. Aí você tem que consertar. Aí você fica triste com aquela palavra, porque a palavra dá para um lado e você está para o outro. Você tem que andar de acordo com a palavra. Nós temos que andar de acordo com a palavra. Então, irmãos, a receita para isso aí é a gente ter a fé, mas precisamos ter o quê? Amor, perdão, e nós precisamos verdadeiramente acrescentar, aumentar a nossa fé para a gente viver no mundo maligno e perverso do jeito que a gente está vivendo aí fora. Se for só com a fé natural ou uma fé pequena, você é derrotado aí fora. Porque o inimigo, verdadeiramente, ele tem preparado pratos maravilhosos, enganosos, mas são maravilhosos à vista do homem. E muitas pessoas têm caído. Então, irmãos, cada um de nós aqui, nós estamos alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E é Ele que tem nos mantido de pé. Jesus Cristo tem nos mantido de pé. Mas nós somos o quê? Seres humanos. Nós sentimos frio, nós sentimos fome, nós precisamos, às vezes, do dinheiro. Nós sabemos que o Senhor, nosso pastor, e nada nos faltará. Mas às vezes, pela parte até do Senhor, algo pode faltar para o Senhor verdadeiramente ver se a gente tem fé, ou se a gente exercita a nossa fé. Então, amados, às vezes a nossa estrutura ela é abalada, e nós ficamos verdadeiramente conforme ali, naquela visão do vale de ossos secos. Está lá em Ezequiel capítulo 37, todo ali para você ler, para você ver, dar uma olhadinha na Bíblia, você ler e observar, e ali com profundidade, aquilo ali nunca aconteceu, aquele vale de osso seco. É uma visão que Ezequiel teve, como estava o povo de Deus espiritualmente. Estava todo despedaçado, moído, cada uma parte para um lado, uma parte para o outro do corpo. Aí eu pergunto, irmão, será que as pessoas que estão andando em força em Jesus não estão dessa mesma forma? Mesma forma. E quem que Deus quer usar para falar para essas pessoas sobre salvação, sobre o reino de Deus, sobre vida eterna? Cada um de nós aqui, ó.
Não precisa ter credencial de pastor, não precisa ter credencial de missionário. É só você abrir sua boca e falar de Jesus para aquela pessoa. Que sempre vem uma pessoa conversar com você, assim, está difícil, não sei o que a gente vai fazer daqui para frente. Aí você fala, eu sei, ficar firme com Jesus. É Ele. Então aí não precisa ser pastor para falar isso. Qualquer um de nós aqui pode falar. Então, irmãos, um vale cheio de ossos secos. Então você imagina como está a vida de uma pessoa que está nessa situação, nessas condições. A pessoa está totalmente destruída. E nós estamos vendo verdadeiramente cada vez mais igreja vazia, porque estão ficando só aqueles que estão sendo perseverantes na sua fé, aqueles que estão verdadeiramente alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que sabe que a vitória é certa, sabe também que vai ter aflições, sabe que vai ter provações, sabe que vai ter que passar pelo fogo, sabe que vai passar pelas muitas águas, mas você não será afogado. Você vai passar, e vai passar dando glória a Deus que o Senhor, se Ele lhe permitir que você passe, Ele passa com você. Nós não estamos sozinhos, irmãos, e muitas das vezes como seres humanos nós achamos que estamos. E que havia prova disso é lá dentro da nossa casa. Aqui você conversa com o irmão, você conversa com o outro, você pede oração para você pede oração para o marido, pede oração para a esposa, está conversando. Então, ali é como se fosse uma aula de psicologia. Tem vários psicólogos aqui dentro para poder te falar, não, Jesus é poderoso, Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo. Mas o psicólogo mais extraordinário que já passou nesse mundo e hoje vive dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, chama Jesus. E Ele não está aqui andando para lá, Ele está dentro de nós, lá na nossa casa, no cantinho da nossa casa, Ele está lá madrugada dentro. Você não está sozinho. O maior e mais extraordinário psicólogo que já passou nesse mundo está lá na sua casa, está na minha casa, está na nossa vida. Glória a Deus. Então, irmãos, às vezes, como seres humanos, acontece o quê? Uma doença inesperada abala a família. Abala a família. Se o médico investigar uma família, ele fala assim, fulano de tal, tem que investigar mais esses exames dele aí, porque está parecendo que é um tumor. Abala qualquer família. Qualquer família, nós somos seres humanos. Outra coisa é uma gravidez indesejada. A pessoa não queria ter filho naquele momento, mas não fez nada para evitar, fez até o contrário. Todo dia estava lá, passeando, namorando, as coisas acontecendo. Não queria, mas estava lá, não teve proteção nenhuma. Aí vem a gravidez inesperada. Somos seres humanos. Perda de emprego, casamento desmoronando, uma decisão que você precisa tomar que vem tirando seu sono, porque nós somos seres humanos. Então, irmãos, nós precisamos entender que nessa hora que nós devemos exercitar a nossa fé, que eu tenho, que você tem. Não uma fé natural, mas uma fé sobrenatural. Aquela fé que mexe com o coração de Deus. Aquela fé que Deus fala assim, não tem como eu evitar essa bênção não, que Ele está me buscando dia e noite, incessantemente, eu vou abençoar Ele com a vitória. Então, irmãos, nós não estamos sozinhos. Se bem que muitas das vezes nós pensamos que estamos, porque às vezes esse relacionamento, essa conversa, ela é particular, pessoal, intransferível, é de madrugada. Pastor Moisés já orou muitas vezes de madrugada aí, com choro, lágrima descendo, e ali você orando, até dormir lá no sofá, lá para a irmã assim, deitar a cabeça no sofá, com os pés para o chão para lá, de joelho, com a cabeça no sofá. Não arrependo nada disso, porque comecei com o pastor, já falei isso várias vezes aqui, porque foi muito maravilhoso. Comecei com o pastor Daniel, e falou assim, Jefão, o Espírito Santo intercedeu por você a noite toda. Eu saí do meu quarto, do conforto da minha cama, para estar lá na sala, buscando no Senhor forças para me dar prosseguimento na minha vida.
Irmãos, a Bíblia fala que o justo, ele viverá pela fé. Quem que é o justo? A igreja do Senhor são pessoas justas, porque verdadeiramente foram transformadas pelo Senhor Jesus. O rebanho do Senhor, os escolhidos do Senhor, os eleitos do Senhor. Então, o justo viverá pela fé, que somos nós. Mas nós precisamos ter fé. Precisamos ter fé para a nossa jornada, para a gente ter jornada feliz. Precisamos ter fé, exercitar a nossa fé. Para que, como é que você está dentro da igreja, buscando a palavra de Deus, aí chega uma pessoa que nem, nunca teve um relacionamento com Jesus, o que nós vamos fazer? Assim, aí você fala, está difícil, como é que vai ficar isso aí para frente, hein? Não, você tem que falar o quanto é assim, irmão, está difícil, mas Deus é maior. Deus é maior, está tudo na mão de Deus. E outra coisa, eu estava falando com a irmã antes aqui de começar o culto, irmãos, não vai melhorar nada mais não. Nós temos que pedir a Deus para nós ficar firme na presença dEle, para nossa fé ser aumentada, para a gente não arredar o pé da presença de Deus, ficar firme, orando a Deus para que a gente possa adquirir um lugar na vida eterna e cheio do Espírito Santo. Agora, vamos dizer assim, na área climática, enfermidades, isso, irmão, não é bíblico. Pestes, amor de muitos sinceria, nação contra nação, nós estamos vendo isso tudo, já está acontecendo, e muitos dormem, muitos até estão saindo das denominações onde serve ao Senhor, para aproveitar não sei o que. Então, irmãos, o justo, ele vive pela fé. Justo vive pela fé. E mesmo quando o justo parece que ele já não tem vida, de tanta dor que ele está passando, tem jeito para ele, porque Jesus chega até um túmulo de um certo amigo dele chamado Lázaro, e fala assim, Lázaro, vem para fora, e ele saiu. A vida voltou para aquele homem. Assim nós que nem morremos para o mundo, mas o nosso corpo, nós temos corpo, alma e espírito, do jeito que é formado o ser humano. Nós que estamos andando, se o Senhor fala com você assim, vem para fora, Ele está falando para você sair da sua comodidade e sair para o ministério. Que ministério? Falar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, falar da vida eterna. É isso que nós estamos precisando falar, porque muitas pessoas não estão procurando mais igreja não, irmãos. A igreja somos nós mesmos, a igreja que tem que ir até eles. E aí a igreja pode sair daqui, essa igreja construída para o mundo de homens, e até depois, não. Mas a igreja que o Senhor está falando, somos nós, e ir até essa pessoa e falar com ela. Então, irmãos, tem jeito para essa pessoa, como teve para nós. Às vezes, a prova está tão grande, que parece que nós não temos fé, que a gente começa a colocar Deus assim na parede. Senhor, o que está acontecendo comigo? Senhor, eu tenho chorado, Senhor, eu tenho passado por isso, Senhor, eu tenho passado por aquilo. Parece que cada vez que eu oro, quanto mais eu oro, mais parece que aumenta as provações na minha vida. Então, amados, é preciso entender, igual Abraão e Isaac. Abraão não tinha filho nenhum, então Deus deu ali a ele a oportunidade de ter um filho, e Deus fala para ele tirar a vida daquele filho, Isaac. E ele falou, não, eu não tinha filho nenhum, agora eu já amo meu filho. Segundo os estudos, Isaac tinha mais ou menos de 20 a 25 anos de idade por aí. Foi criancinha, não, tanto é que você lê o texto lá, você vai ver que o pai dele, Abraão, coloca um fecho de lenha nas costas dele para ele subir o morro, que o pai dele já era de idade. E aquela lenha era para quê? Para ele morrer queimado. E o cutelo, porque para matar ele. Então, mas o que Abraão fez? Ele fez tudo do jeito que Deus ordenara que ele fizesse. Não, Senhor, não vou fazer isso não. Não, Senhor, é meu filho. Não, ele foi fazendo. Aí, mas para que é isso? A faca está ali, a lenha está aí, o fogo. Calma, meu filho, Deus proverá. Então, quando já estava quase para ser consumado a morte de Isaac, Deus entrou com a providência. Às vezes Deus nos leva no limite
no limite, você fala, não tem jeito para o casamento, não tem jeito para aquela enfermidade, não tem jeito, eu vou ter que abandonar aquele serviço lá, que eu ganho até bem naquele serviço, eu gosto de trabalhar naquele lugar, não tem jeito. Aí parece que a porta, ou as portas se abrem, aí vem a resposta, aí vem a bênção, vem a vitória sobre a nossa vida, aleluia. Porque Deus não tira os olhos dele da igreja, do seu rebanho, dos seus eleitos, dos seus escolhidos. Deus não tira os olhos de nós. Nós estamos aqui, Deus está com o olho em nós, e está com o olho lá na nossa casa também, aleluias. Irmãos, Deus é tremendo. João capítulo 7, versículo 5, glória a Deus, aleluias. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele, nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. Por que nós estamos falando isso? Nós estamos falando para você pregar a palavra lá fora? Nós também não pregamos a palavra lá fora? Fazemos ofício fúnebre, fazemos visita nas casas das pessoas, pregamos aqui na igreja, pregamos em outras igrejas, outras denominações. Então, pregamos a palavra de Deus. Agora, os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele. Olha como é difícil, irmão. Jesus estava lá, nunca fez mal para ninguém, era trabalhador, saiu para o ministério com 30 anos de idade, até 30 anos trabalhando na carpintaria com seu pai. Olha lá, porque nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Se os irmãos de Jesus não acreditavam nele, e nós então, se for ver assim pelo lado humano, nós não somos nada de Jesus, aliás, dos irmãos dele. Mas nós entendemos que hoje, depois da morte do Senhor Jesus, e da nós aceitarmos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, hoje nós somos filhos de Deus, aleluia. Ele nos fez filhos de Deus. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui o próprio Tiago, irmão de Jesus. Ele fez o quê? Ele se converteu após a morte do Senhor Jesus. Ele teve uma conversão genuína, até escreveu a epístola de Tiago, irmão de Jesus, depois da morte de Jesus. Irmãos, a pessoa igual o Tiago, que não acreditava no irmão dele, Jesus, ele teve o privilégio de ver Jesus ressuscitado isoladamente, sozinho. Jesus apareceu no meio deles tudo, mas antes disso, ele tinha visto isso. Quer ver? 1 Coríntios 15, 7, glória a Deus. O Senhor, às vezes, irmão, ele parece para você, mesmo que numa visão, ele fala com você, ele te fortalece. Ele sopra no seu ouvido, na pessoa do Espírito Santo, e ministra uma palavra para você que precisa, você que está chorando, a cada instante que você procura Ele. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Ele foi visto isoladamente, ele e Tiago, ele e o irmão dele. Olha que privilégio, irmão. Jesus apareceu para eles todos, entrou no meio deles todos, mas primeiro Tiago teve um encontro com ele, o irmão. Assim o Senhor faz conosco a cada instante. Cada vez que você busca o Senhor, ali está o Senhor. Jeová Rafa, ele pode vir em várias formas, de repente, ele vem daquela forma que você está precisando naquele momento. Jeová Rafa, para curar você. Jeová Jiré, que ele é provedor. Jeová Nissim, o Senhor nossa bandeira. Jeová Tixeno, o Senhor que é a nossa justiça. Então Ele que faz justiça para nós, que se fosse nós fazer justiça com as próprias mãos, já sabe o que é virar. Porque se você for lá usar o lado humano, você bate nas pessoas, você maltrata as pessoas, você xinga as pessoas, mas nós não, nós temos aqui o Espírito Santo na nossa vida, porque nós somos transformados pelo sangue do Senhor Jesus, aleluia. É Ele que cuida de nós, é Ele que nos orienta. Não adianta o inimigo tentar contra a sua vida, tentar contra a minha vida, porque o lugar mais próximo que ele chega perto de mim e de você é debaixo dos nossos pés, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, nós precisamos verdadeiramente buscar a presença de Deus. Nós precisamos verdadeiramente exercitar a nossa fé.
pela fé, nós estamos falando aqui, ó, pela fé, eu acredito em livramentos e não em sorte, conforme muitas pessoas falam aí. Fulano de tal, tive sorte, assim que eu saí do ponto do ônibus, né, veio um ônibus e bateu lá no ponto onde eu estava. Se eu tivesse lá, eu tinha morrido. Você não teve sorte não, minha irmã. O cristão não tem sorte, não tem livramento de Deus, é Ele que te tirou daí. E às vezes você esquece uma coisa no seu serviço, uma bolsa, um celular, aí você volta para buscar e acontece esse negócio, e você já volta lá reclamando: puxa, eu vou ter que ir lá embaixo de novo. Mas você não está sabendo que Deus está te dando um livramento lá na frente. Talvez não é para você ir naquele ônibus, talvez é para você ir no outro, porque o ônibus vai cair no barranco, você não sabe, eu não sei. Então nós devemos sempre dar graças a Deus. Tudo que o Senhor fizer na nossa vida é bom, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tem Bíblia que diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então, fé também, ela tem que andar junto com a paciência. Nós queremos de hoje para hoje, mas o Senhor tem a bênção para nós amanhã. Então a gente tem que ser paciente, a gente tem que ter paciência no Senhor. O Salmo 40 diz bem para nós, através do nosso irmão, do rei Davi: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então tem que ter paciência. Ele estava orando e esperei com paciência. Quer dizer, ele orou e Deus atendeu ele no mesmo momento, naquele mesmo instante? Não. Deus atendeu ele no tempo oportuno. E Deus não adianta e nem atrasa, mas Ele vem na hora certa para nos dar a vitória. Então, irmãos, nós precisamos buscar cada vez mais o Senhor, usando a nossa fé diante das provações, diante dos ventos fortes. Nós temos que ter uma atitude de cristão, nós temos que ter uma atitude de gratidão a Deus por tudo que a gente tem passado, por tudo que a gente tem alimentado. Hoje eu só comi arroz e feijão, eu tenho que agradecer a Deus. Agradece, irmão. Tem gente que nem isso pode comer, tem gente que tem isso, mas não pode comer, que está no hospital, no soro. Você está aqui recebendo um outro alimento espiritual, é um maná do Senhor. Você está recebendo um banquete do Senhor nessa noite, que é a palavra de Deus. Está tendo mais essa oportunidade, conforme eu estou tendo também. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, nós precisamos agradecer a Deus, ter paciência, porque Deus está no controle de tudo. Deus sabe o que você tem enfrentado na sua casa, irmão. Deus sabe o que você tem passado com a sua vizinha. Deus sabe o que você tem enfrentado financeiramente. Mas Ele está no controle e no comando de tudo. Ele sabe que tem uma hora que aquilo vai cessar, mas depende de cada um de nós exercitar a nossa fé. Precisamos de pôr a nossa fé em prática, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que agradar a Deus. Mas eu não estou tendo o que eu quero, irmãos. Se cada um tivesse o que queria aqui, acho que não tinha ninguém na igreja. Então nós precisamos aguardar no Senhor. O que nós precisamos querer mesmo, e nós temos que lutar para isso, é ter a vida eterna. Aí sim, aí uma boa pedida, aí é uma boa coisa para se ter a vida eterna, para se conquistar, porque tem que conquistar ela. Aqui nós passamos por batalhas, passamos por provações, por lutas, mas firme com Jesus, para ser cheio do Espírito Santo, para que Ele nos leve daqui, para encontrar com o Senhor nos ares, aleluia, e morar com o Senhor para todo sempre. É preciso ter fé, é preciso estar cheio do Espírito Santo, aleluias. Tiago capítulo 2, versículo 17, glória a Deus, glória a Deus. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, irmãos, a fé sem a obra é morta, e a obra sem a fé de nada se aproveita. Os dois têm que entrar junto. Então você tem fé,
mas você tem só a sua fé, você não faz a obra. O que é a obra? É falar de Jesus para as pessoas, falar do reino de Deus, falar da vida eterna, falar do batismo do Espírito Santo, falar do batismo nas águas, falar de Santa Ceia, que é participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus representado no pão e no cálice. Então, é fazer a obra. E também, se você faz a obra, mas você não tem fé, de nada se aproveita. Então, um tem que andar junto com o outro. A fé e a obra tem que andar junto. Você não pode ter fé só para você, não. Você tem que mostrar essa fé para as pessoas. Então, irmãos, a fé diante das necessidades nos faz o quê? Sensíveis à voz de Deus. A fé, ela nos faz encontro de Deus, para que Deus venha suprir todas as nossas necessidades. É através da nossa fé. Uma vez eu falei aqui, e Deus está me lembrando aqui agora através do Espírito Santo. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela vai e toca na vestimenta de Jesus, ou na orla da vestimenta de Jesus. Aí Jesus vira para você: está vendo aí? Você encostou as suas mãos em mim, você foi curado, eu te curei, eu sou Jesus, eu sou todo poderoso. Jesus não fez nada disso. Jesus nem falou que foi ele. Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. Não foi nem ele, a tua fé te salvou. Está vendo a importância da fé, irmãos? A importância da fé é isso. Jesus podia ter falado um montão de coisa, mas Jesus sempre deu exemplo de humildade, coisa que muitos pastores aí não têm. Então Jesus deu esse exemplo: eu que te curei. Falei: não tem nada de eu aqui não, a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Irmãos, Tiago ainda aí, capítulo 3, versículo 3. Isso aí é importante, irmão. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Irmãos, essa mesma boca que nós estamos usando aqui para falar, para comer, né, para louvar o Senhor, ela abençoa, mas ela pode amaldiçoar também pessoas. Então eu ponho freio na boca do cavalo, e ali ele puxa para cá, puxa para lá, puxa para o outro lado, o cavalo vai para lá, puxa para cá, o cavalo vira para lá, e está reto, o cavalo vai seguindo para frente, que está com cabeça. Então você está dirigindo. Então o Senhor dá um exemplo na linguagem figurada, para a gente colocar freio na nossa boca também. Se eu não me engano, Tiago 1,19: todo aquele seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, irmãos, primeiro você tem que ouvir o que está acontecendo. Talvez chegue em casa, a esposa está nervosa, não sei o que, não sei o que. Se você falar, vai ter confusão. Então você ouve primeiro o que está acontecendo, para você responder, para não dar confusão. Tardio para falar e tardio para se irar. Serve do homem para a mulher, da mulher para o homem. Aí você vai lá em Provérbios 15, fala a mesma coisa, né? Para a gente que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos àquilo que sai da nossa boca, mesmo que você peça perdão à pessoa depois, a palavra já saiu e não volta vazia. Você já machucou a sua amada, você já machucou o seu amado, a palavra já saiu, perdoou, mas já foi lançada. Ele me chamou disso, me chamou daquilo, mas eu perdoe. Mas ela lembra, pode passar 20 anos, ela lembra daquela noite que ela foi atacada com uma coisa que ela não é, uma coisa que ele não é. Então a igreja tem que fazer diferença nisso aí, irmãos. Em nome de Jesus, nós precisamos verdadeiramente ficar atento àquilo que a gente fala. A nossa boca como igreja precisa abençoar as pessoas. Nós precisamos verdadeiramente confiar em Deus e agir como Jesus agiu quando ele passou por esse mundo, aonde ele foi injustamente, ele foi preso e foi crucificado por nós, sem fazer nenhum tipo de cometer nenhum tipo de pecado. Nós somos falhos e pecadores, nós pecamos até no pensar. Jesus não, Jesus é um homem íntegro, justo, o único que passou nesse mundo.
mas graças a Deus que ele foi forte, e a missão que ele veio fazer aqui nesse mundo, que foi morrer por nós, ele cumpriu. Foi pesada? Foi. Mas ele não, ele estava aqui como homem. E ele chega um momento que ele vira e fala para o pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. E a vontade de Deus é que ele morresse por nós. Então ele foi até o final, levou socos e pontapés, foi escarnecido, foi chicoteado ou açoitado, como queira, teve um cordão de espinho sobre a cabeça, todo machucado, todo moído. Ainda colocaram uma pesada cruz nas costas de Jesus para ele levar até um monte chamado Caveira ou Gólgota, para ele morrer por nós. E ali Jesus não morria de jeito nenhum, não morria, precisava morrer. E foi dando a 9ª hora, que era 15 horas da tarde, ele é perfurado por uma lança do soldado, onde jorra sangue e água, na mesma hora que aquele soldado cai de joelho na frente de Jesus. A Bíblia não continua a história, mas para mim aquele soldado converteu. Quem nunca tinha visto aquilo, jorrar sangue e água, só do Senhor Jesus. A água ali simboliza a palavra de Deus, aleluia. O sangue para o purificar do pecado e fortalecimento das pessoas. Então aquela água foi a palavra que estava sendo derramada sobre toda a terra, ou que ia ser derramada sobre toda a terra por nós. Hoje somos nós, lá atrás foram os apóstolos, hoje somos nós que temos que fazer esse serviço. Deus escolheu cada um de nós estar aqui para fazer isso aí. Então, irmãos, nós precisamos da fé para lidar com os conflitos. Tiago 4, vamos ler o 8 e o 9. Glória a Deus. Chegai-vos a Deus. Então quer dizer que tem que chegar a Deus. Toda hora você esperando Deus chegar até você para te socorrer? Não, chega, ele está falando. Inclusive tem uma passagem que fala assim: quem tem sede que venha. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então, irmãos, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então o Senhor está te esperando você chegar e falar com ele. Ele sabe o que você está precisando, mas ele quer ver o seu lado, o quê? Humilde. Ele quer ver também a sua fé de chegar perto de Deus e dizer: Senhor, eu estou precisando disso, daquilo. Ele já sabe, e com certeza ele vai te dar a vitória, com certeza ele vai te fazer entender por que você está passando aquilo, porque talvez é preciso você passar por aquilo, porque talvez tem algo na sua vida, uma área na sua vida que precisa ser consertada, tem uma parte no seu altar que precisa ser restaurado diante do Senhor. Então, está lá, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então tem que chegar a Deus, irmãos. Tem que chegar a Deus. Ele está te esperando com o braço aberto, só está esperando a sua atitude, está esperando você exercitar a sua fé de chegar até Ele, e Ele te dá a sua vitória, te dá a sua bênção, seja cura, seja prosperidade, seja aquilo que você está precisando, Ele vai colocar nas suas mãos, mas o tempo e a vontade é dEle, é de Deus. Irmãos, para lidar com pressões, doenças, nós precisamos de muita oração. Não é pouca oração. Senhor, muito obrigado por isso. Ô Senhor, eu estou precisando disso. A pessoa está internada, está assim, essa. Não é só isso não. É um diálogo com Deus. É você verdadeiramente uma conversa mais extensa, mais longa, mais íntima com Deus. Para que Deus, Ele já sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir de você, você exercitando a sua fé. Então, amados, Tiago 5,11, glória a Deus, diz assim, eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouvistes
qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas Jó teve que perder tudo, e o Senhor deu ele em dobro. Está vendo, irmãos? O que ele passou? Que o inimigo é sujo. Foi lá, ele está te adorando, ele está te buscando, se eu cercaste esse de bem. Aí ele falou, pode tocar em tu, tirar tudo dele aí, só não vai tirar a vida dele. Aí o inimigo começou, matou os gados, matou filho, deu tudo em dobro para ele. O Senhor quer colocar tudo em dobro na sua mão, mas quer que você exercite a sua fé, meu irmão, quer que eu exercite a minha fé. Porque Ele está trabalhando, Deus não dorme, nós dormimos, descansamos, mas Deus não descansa, porque se Ele tirar os olhos, desviar os olhos de nós, o inimigo nos pega a qualquer momento. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é poderoso. 1 Tessalonicenses 5,18, já estou quase terminando para a gente orar. Eu gosto de orar na sexta-feira, que é o culto de libertação, aleluia. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para conosco que estamos aqui. Nós devemos em tudo dar graças a Deus, pelo nosso alimento, pela família que temos, pelos problemas que temos. Nós temos que dar graças ao Senhor, porque todo tipo de problema o Senhor pode tirar, que Ele é maior do que qualquer problema, Ele é maior do que qualquer tempestade, Ele é maior do que qualquer terremoto. Ele pode todas as coisas. Ele levanta a pessoa de sepulcro, Ele levanta a pessoa de CTI, de hospital, Ele tira a pessoa debaixo de carro aí, debaixo de ônibus, viva, e a pessoa não teve nenhum arranhão. Quantas vezes nós já vimos isso? E a pessoa fala assim, aqueles milagres de Jesus era só quando Ele estava aqui, depois disso não tem mais milagre nenhum. Todo dia tem milagre, nós mesmos aqui somos milagres de Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Jesus está aqui, aleluia. Irmãos, não há oportunidade melhor do que essa para falar essa palavra aqui, não o versículo não, é essa palavra que Deus está dando. Irmãos, nós estamos aí no finalzinho do ano 2025, quantos livramentos o Senhor deu para cada um de nós esse ano? Você sabe? Não sabe, porque tem muitos livramentos que Ele deu, a gente nem ficou sabendo. Alguns você fica sabendo, é um exame que você faz, se o médico está preocupado com um exame de sangue seu, vai lá, está tudo certo, porque Deus pôs a mão, ouviu o seu clamor, ouviu sua oração pela madrugada dentro, deu tudo certo. Então quer dizer, um livramento. E tem livramento que acontece que você nem ficou sabendo, que é onde você estava ali, bateu uma bala perdida naquele ponto do ônibus, você estava lá poucos minutos antes, mas aí você teve que buscar alguma coisa, ou o ônibus passou adiantado, você foi embora nele. Tem coisa que a gente nem fica sabendo. Então, irmãos, nós temos muitos exemplos que o Senhor dá para nós dentro da Bíblia, que a gente pode entender que nós verdadeiramente precisamos ser ovelhas do Senhor. Ovelhas, não bode, ovelha, mansa, humilde, obediente à voz de Deus. E entender por que nós estamos passando por certas lutas, por certas provações. Entender que as coisas aí fora não vão melhorar não, irmão. Nós temos que ficar firme na presença de Deus, que o Senhor está voltando para nos tirar desse lugar. Nós não somos moradores daqui, nós somos moradores do céu, aleluia. Então, não vai melhorar nada aí fora não, irmão, não vai melhorar. Nós temos que ficar firme na presença de Deus, que a gente não sabe a hora da nossa saída individual ou coletivamente no arrebatamento da igreja. Eu queria falar aqui do nosso irmão rapidamente, para a gente encerrar. Daniel 10:12. Glória a Deus. Então nós temos que praticar, irmãos. Olha lá. Então me diz, não temas, Daniel. Deus falando, não temas, Daniel. Não temas, irmão Ademir, não temas, irmão Saul, não temas, pastor Moisés, não temas, irmão Jonathan, não temas, irmã Marcela, não temas, irmã Manuela, não temas, irmã Carla, não temas, irmã Rose, não temas, irmão Francisco. Está lá. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus,
são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Então, quando você fala com Deus, quando você busca Deus, quando você verdadeiramente tem fé, acredita que o Senhor pode te tirar daquilo que você está passando, Ele vem por causa das nossas palavras, aleluia! Está vendo, irmãos? Ele vem. Eu vim por causa das tuas palavras. Então, o que tem que sair da nossa boca? Bênção, não maldição, para que Deus possa vir até nós, chegar até nós, por causa das nossas palavras, por causa das nossas petições, aquilo que nós temos pedido a Deus. Ele vem, Ele é fiel, Ele vem. Ah, não vou lá hoje não, que eu estou cansado, eu estou com dor na coluna, né? Não, Deus, para Deus não tem isso. Deus é Deus. Ele levanta do seu trono e vem te socorrer. Ele vem estender a mão para você, meu irmão. Ele vem passar um bálsamo suave sobre suas feridas, sobre o seu coração que está marcado, seu coração que está sangrando. Ele vem, porque Ele te ama, Ele nos ama, aleluia. Ele deu seu único filho para morrer por nós. Uma geração perversa, corrompida pelo pecado, Ele não olhou para nada disso. Mas Ele falou assim: eu vou lá e vou salvar o meu povo. Mas o povo dele mesmo rejeitou Ele. Então, todas aquelas pessoas que eram chamadas de gentios, que aceitaram o Senhor Jesus e reconheceram Ele como único suficiente Salvador, passaram a ser chamado Filho de Deus. Então passou a ser para quem quisesse, em outras palavras. Mas Ele veio para o povo dele, mas o povo dele rejeitou. E muitos lá ainda não sabem que o Messias já veio e já foi. Estão esperando até hoje. Então, irmãos, esta é a palavra de Deus. Da mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Ou você está com Cristo, ou você está sem Cristo, está com o inimigo. Então, seja cristão, pastor Moisés, seja cristão aqui dentro da igreja, lá na sua casa e lá no seu trabalho. Em todo lugar, seja cristão. Não é só aqui dentro, não. Tem muita gente que você vê dentro da igreja, essas igrejas por aí, você vê pessoas saem de lá, você vê até uma aula em cima da cabeça da pessoa, assim, aquele ali está cheio de Espírito Santo. Mas é só ficar 5 minutos lá pela casa dele e você vai ver se ele é aquela pessoa que está demonstrando lá dentro da igreja. Mas não adianta, a gente está aqui para julgar ninguém. Deus conhece cada um de nós. Ele conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar. Ele sonda e esquadrinha corações, lê pensamentos. Então a gente não precisa julgar ninguém. Deus está no controle de tudo. Então, irmãos, que Deus possa te abençoar poderosamente. Então, amado, todo aquele que é lavado e remido no sangue do Senhor Jesus tem a proteção divina. Mas precisa ser lavado e remido no sangue poderoso do Senhor Jesus. E Ele está aqui. Ele está aqui nessa noite. E eu não sei, mas Ele sabe o que você está precisando. Ele sabe o que você está passando. Então, que Deus te abençoe.